Olá! Não se esqueça de se inscrever no Little Tales for You. Vamos para a história? Capítulo 4 O Deserto das Sombras Sem Cor. Lila, Corvin e Marley seguiram adiante, deixando o Jardim dos Tons perdidos para trás. A menina sentia que cada passo a levava para mais perto de desvendar os segredos do Reino das Cores. O jardim estava parcialmente restaurado, mas a névoa cinzenta ainda ameaçava o reino, e eles precisavam continuar. Com a pedra da luz brilhando suavemente em suas mãos, Lila caminhava determinada, agora mais confiante e motivada. Após algumas horas de caminhada, o bosque começou a dar lugar a um terreno arenoso e seco, onde quase não havia plantas ou sinais de vida. Lila percebeu que o chão era coberto por uma areia de cor cinzenta, quase como se alguém tivesse derramado tinta cinza sobre tudo. Era o início do que Corvin chamou de Deserto das Sombras Sem Cor. Estamos entrando em um dos lugares mais perigosos do Reino das Cores, disse Corvin com uma voz cautelosa, pousando no ombro de Lila para guiá-la melhor. Este deserto é um lugar onde a cor nunca foi capaz de florescer. As sombras que se formam aqui não têm cor alguma, e dizem que elas podem até capturar a coragem de quem passa por elas. Marley tremia um pouco ao ouvir isso. Suas asas já pálidas pareciam mais frágeis naquele lugar seco e sombrio. Lila apertou a pedra com mais força, determinada a não se deixar abalar pelo ambiente desolador. As sombras sem vida. Conforme caminhavam, Lila notou que as sombras ao seu redor eram estranhas. Diferente das sombras comuns, que geralmente mudavam de posição de acordo com a luz, as sombras do deserto pareciam imóveis, como se fossem parte do próprio solo. Em um ponto, a menina tentou tocar uma das sombras com o pé, mas sentiu uma leve sensação de frio ao fazer isso, como se tivesse tocado gelo. Tome cuidado, Lila, alertou Corvin, observando o movimento dela. Dizem que estas sombras guardam memórias antigas, sentimentos tristes e medos que o próprio Reino das Cores esqueceu. Elas podem ser traiçoeiras. Lila deu um passo para trás, sentindo um arrepio. Ao olhar ao redor, começou a notar que as sombras pareciam formar formas estranhas. Algumas tinham o contorno de pessoas, outras de criaturas que ela não conseguia identificar. Era como se o deserto guardasse ecos de tempos passados, de seres que haviam passado por ali e deixado suas sombras para trás. A tempestade de areia cinzenta. Depois de algumas horas atravessando o deserto, o grupo começou a sentir o vento aumentar. O ar ficou pesado e as sombras ao redor pareciam agitar-se, como se estivessem vivas. Marley, que estava pousada no ombro de Lila, olhava ao redor com olhos arregalados. Acho que estamos prestes a enfrentar uma tempestade de areia, exclamou ela, com a voz tremendo de medo. Antes que pudessem reagir, uma nuvem de areia cinza começou a se levantar, formando uma tempestade que girava em círculos ao redor deles. A areia rodopiava violentamente, criando uma névoa tão densa que era quase impossível enxergar qualquer coisa. Lila sentiu uma mistura de medo e determinação. Ela segurou a pedra da luz bem próxima ao peito e olhou para Corvin. O que fazemos agora? Perguntou ela, tentando manter a calma em meio ao caos da tempestade. Corvin aproximou-se dela e gritou por cima do som do vento. Fique próxima de mim e da pedra. A luz dela pode nos proteger. A pedra da luz começou a brilhar mais intensamente, criando um pequeno campo de luz ao redor de Lila e seus amigos. A tempestade de areia chicoteava ao redor deles, mas a luz da pedra parecia criar uma barreira invisível que os mantinha protegidos. Marley pousou no ombro de Lila, agarrando-se com força. A tempestade durou alguns minutos, mas para Lila, pareceu uma eternidade. Quando finalmente a poeira começou a baixar, eles se encontraram em um ponto ainda mais sombrio e profundo do deserto, onde o silêncio era quase assustador.
o encontro com Mirak, o lagarto desbotado. Logo após a tempestade, enquanto Lila tentava recuperar o fôlego e tirar a areia de seus cabelos, uma figura pequena e ágil apareceu na frente deles. Era um lagarto comprido, de pele cinzenta e opaca. Seus olhos eram brilhantes, mas tristes, e ele parecia exausto, como se tivesse andado muito tempo sem descanso. Olá, quem são vocês? E o que fazem neste deserto sem cor? Perguntou o lagarto, com uma voz cansada. Lila deu um passo à frente, ainda segurando a pedra, e respondeu gentilmente. Meu nome é Lila. Estes são Corvin e Marli. Estamos em uma jornada para salvar o reino das cores. Algo está drenando a vida e as cores de todo o reino, e viemos para ajudar. O lagarto observou Lila por um momento, como se estivesse analisando a sinceridade em seus olhos. Eu me chamo Mirak, e disse ele, com um tom de voz melancólico. Antes, minha pele era verde e brilhante, como as folhas de uma floresta. Mas agora, ele parou, observando suas próprias escamas desbotadas. Agora, sou apenas uma sombra de quem fui. Lila sentiu pena de Mirak e estendeu a mão para ele. Mirak, nós vamos descobrir o que está acontecendo. Vou restaurar as cores do reino, e isso inclui as suas, prometeu ela, com determinação. Mirak sorriu levemente, mas seu olhar ainda estava carregado de tristeza. O segredo das sombras e a lenda do pálido. Enquanto caminhavam juntos, Mirak começou a contar uma história sobre o deserto. Muito tempo atrás, dizem que uma criatura chamada o Pálido surgiu neste reino. Ele era uma figura cheia de tristeza e arrependimento, tão profunda que drenava as cores de tudo ao seu redor. O Pálido se alimentava das sombras e dos medos de quem passava por aqui, e com o tempo, ele se tornou o responsável pela falta de cor neste deserto, explicou Mirak, com a voz baixa.